Epístola de João, capítulo 2, versículo 18 em diante. Diz assim: Filhinhos, já é a última hora, e como viste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção dos santos, do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesses a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Amém? Tomemos assento. Então, a certeza que estamos no final dos tempos é muito clara, pelos sinais da natureza, pela depravação moral da humanidade, mas uma das coisas que marcariam a volta de Jesus, e por isso nós temos uma certeza muito clara de quão perto está, isso é importante nós estarmos observando a palavra, porque ela realmente nos dá uma dimensão de quão perto está a volta de Cristo, e justamente o que está marcando a volta de Cristo é a grande proliferação do anticristo. Como tem aparecido o anticristo? Como o espírito do anticristo está agindo? E existem várias maneiras. Iremos destacar duas. Uma, iremos evoluir nela, e outra iremos falar rapidamente. Uma do espírito anticristo está agindo na chamada idolatria. Nós, seres humanos, temos uma facilidade extrema de idolatrar, tanto que você vê pessoas que idolatram cantores, atores, e fazem loucuras para ver o seu ídolo, não é verdade? Uns dormem no relento, outros pagam caro, pagam por uma camisa do ídolo dele, uma fortuna, por tanta idolatria. E às vezes a igreja prega tanto quanto idolatria, mas hoje nunca se teve tanta idolatria no meio evangélico. Qual tipo de idolatria? Idolatria a cantores, a pastores e a placas de igreja. Só que a palavra fala que nós temos que não entristecer o Espírito Santo e não extinguir o Espírito Santo. Aposto que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo iria glorificar a Jesus. Esse tipo de coisa não glorifica Jesus. E por não glorificar Jesus, entristece o Espírito Santo. Imagina que você está num lugar para fazer alguma coisa da forma correta e vê alguém que faz a forma errada. Você não ficaria satisfeito, né? Pois é, o Espírito Santo, ele não fica feliz quando vê a grande idolatria que está acontecendo. E por se afastar o Espírito Santo de muitos lugares, por causa da idolatria, se coloca uma placa que dê um cantor ou uma celebridade gospel, a casa lota. Mas quando é no meio da semana, no culto de oração, não tem ninguém. A pergunta é, será que eles vieram ali por causa de Deus ou por causa da pessoa? Obviamente, né, irmão? Obviamente que veio por causa de pessoas. Então, mas isso tudo fez com que se afastasse, Deus se afastasse, o Espírito Santo se afastasse. Irmãos, é a pior coisa que tem quando o Espírito Santo se afasta de alguém ou de algum lugar. Porque aí alguém tem que colocar luzes girando para chamar atenção, tem que pintar a igreja de preto, tem que botar meninas dançando como chacrete do chacrinha, porque tem que fazer alguma coisa para atrair, não é verdade? Tem que fazer alguma coisa. Mas uma outra coisa que às vezes tem que se fazer é colocar coisas visíveis para chamar atenção. E a palavra de Deus nos mostra claramente o perigo que isso é. E uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos dias, e um dos motivos é porque o Espírito Santo se afastou de alguns lugares, os judaizantes. Pessoas trazendo para dentro do culto objetos judaicos que profanam a casa de Deus, que entristecem o Espírito Santo. Então nós iremos agora ler um pouquinho o perigo que é isso para nós. Abra sua Bíblia
no livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 13. E deixa um pouquinho aberto em Hebreus, queremos ler mais alguns outros versículos. Hebreus 8, versículo 13. Irmãos, que sentido há para alguém querer trazer tanto objeto judaico por meio da igreja, se a velha aliança, a Bíblia fala que a lei nada aperfeiçoou, que a lei apenas serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Vamos lá, primeiro versículo, Hebreus 8, versículo 13, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelheceu, perto está de acabar. Não, o novo concerto envelheceu o primeiro. Fato. Isso aqui é Bíblia, não é o que eu penso do Evangelho. Agora, observe aqui agora, ainda em Hebreus, capítulo 9, o próximo, o versículo 24. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Aqui está dizendo, irmão, que quando Cristo morre, ao contrário de que alguns acham, porque o véu do templo se rasgou de alto a baixo de maneira profética, mas ele não entrou lá no Santo dos Santos com aquele sangue, não. Mas muita gente pensa. Ele não entrou naquele tabernáculo que era a figura do verdadeiro. Em relação ao outro, era michuruca. Ele entrou no Santo dos Santos, lá, não feito por mão de homens. Então, que sentido há, se ele não entrou em tabernáculo feito por mãos de homens, da gente trazer uma arca do concerto e botar na igreja e mandar as pessoas tocarem para serem abençoadas? Mas tem mais. Observe agora o que fala Hebreus 8, versículo 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Quando Deus manda Moisés fazer tudo aquilo, Arão, Bezaleel, Oliabe, ele não mandaram fazer algo que seria figura. Percebe? Quanta incoerência alguém achar que colocar uma arca do concerto dentro da igreja vai trazer bênção. E quanto isso é abominável, e quanto isso é doutrina de demônios, e por isso o Espírito Santo se afasta de alguns lugares. Agora observe capítulo 8, versículo 2. Já lemos? Vamos ler até o 7. Vou repetir o 2 de novo. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dois sacrifícios pelo que era necessário, que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdote que oferece dons, segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Mas agora alcançou ele o ministério, tanto mais excelente, quanto é mediador do melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca seria buscado um lugar para o segundo. Porque repreenderíamos dizendo: eis que dias virão em que com a casa de Israel estabelecerei um concerto. Entende, irmãos? Ele não entrou. Aquilo tudo estava ali, estava sendo preparado. Ainda no 9, no versículo 8, tá? Estamos em Hebreus, tá? 9, versículo 8 diz assim, ó: dando nisto a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. É mais ou menos assim. Imagina que isso aqui fosse o tabernáculo. Aqui, os sacerdotes ministravam o tempo todo. Lá seria o Santo dos Santos, onde o sumo só entrava uma vez no ano. Amém? Agora, qual é o problema disso tudo?
é que desta forma, o espírito do anticristo, ele tira o foco de quem? De Cristo. Após que o Espírito Santo, ele glorifica Jesus, então toda vez que você vê alguém pregar, que ele está glorificando muito a placa da sua igreja, falando que ele é o cara, que ele faz e acontece, já começa a ter cuidado. Porque aquele que fala pelo Espírito, ele se preocupa muito mais em glorificar a Jesus, porque ele tem certeza de quê? Que a ovelha conhece a voz do pastor. Se alguém tem certeza plena que o pastor fala na sua boca, necessidade haverá dele ficar se autoafirmando ou afirmando a placa do ministério ao qual ele pertence. Não é verdade? Então, uma das formas de conhecer quando alguém fala pelo Espírito, que o tempo todo ele sempre vai glorificar a Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Por isso que a pior coisa que tem é quando alguém tenta entender o Evangelho sem entrar pela porta. Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim, entrará e achará pastagens. E quem não entra pela porta é ladrão e salteador. O que é entrar pela porta? É pregar a palavra, explicar a palavra, gerar Cristo nas pessoas. O que é entrar por outra parte? Você quer ser abençoado? Eu vou te dar aqui uma réplica da Arca do Concerto, você vai colocar na tua casa para ser abençoado. Isto é doutrina de demônios. Por quê? Observe o que fala, por exemplo, no livro de Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Ou seja, irmão, tudo foi congregado em Cristo. Em Cristo. Volta um pouquinho para frente, Colossenses 1:16-20. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. É ele, é Cristo, irmão. Então quando o diabo ele começa a buscar a coisa do judaísmo, é para quê? Mas como é que eu vou ter a coisa do judaísmo, se a palavra está falando claramente aqui, que envelheceu? Aquilo era só uma preparação para chegarmos à graça. A lei serviu para ser um freio moral, a lei serviu para fazer com que o pecado se torne excessivamente maligno, e nos conduzir a Cristo como um aio. O que é um aio? É um tutor que toma conta de uma criança até que ela se torne adulta, para que possa receber a herança. E assim estava a terra, assim estava Deus preparando a humanidade para receber a nova aliança. Então não há sentido de nós acharmos que é importante. Podemos pegar uma arca, a réplica de um tabernáculo, para se estudar, mas usar isso como uma coisa que faz parte da liturgia da igreja, para colocar dentro da igreja, para as pessoas tocarem, simplesmente é abominação. Simplesmente assim. E está lá no livro de Jeremias que não se poderia fazer outra arca. Mas o problema começa onde, irmãos? Justamente quando as pessoas não entendem a Bíblia. A Bíblia fala no livro de Coríntios que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Como? Comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Mas, lembrando que no livro de Hebreus 9, versículo 9, fala que a lei é uma alegoria para o tempo presente. Hebreus 10 fala que é a sombra dos bens futuros, mas não é a imagem exata das coisas. Em Colossenses 2:17 fala que também é sombra dos bens futuros, mas o corpo é de Cristo. O que fala em Colossenses? Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelo sábado, ou pelas luas novas, que são sombras dos bens futuros, mas o corpo é de Cristo. Então qual é o problema? É quando eu pego a lei e não entendo que ela é uma alegoria, não entendo que ela é uma sombra, e eu quero trazer literalmente para cá. Ou quando eu não entendo a grandiosidade da nova aliança. Como? Irmãos, observem, amados, que na lei,
quando Deus deu a lei para Moisés, se um animal tocasse o monte, seria apedrejado. Se alguém quebrasse a lei de Moisés por 2 testemunhas que depusesse contra ele seria apedrejado até a morte. Então, qual é a proposta que o Espírito Santo está falando hoje? Irmãos, sabe o que a igreja hoje ela é fraca? Ela está enferma e ela fica indo atrás das bênçãos, porque ela não sabe quem ela é no reino de Deus, ela não sabe que aliança, ela não entende a supremacia da graça. Se a graça é uma Ferrari, a lei é um Fusca. Simples assim. Só que a falta de explicar a palavra, tem pessoas achando surreal o azeite de Israel, a água de Israel. Não, irmãos. Surreal é você entender, para que eu e você estivéssemos participantes da nova aliança, ele sofreu, ele foi crucificado, ele sangrou até a morte, para te dar direito de você e eu pudéssemos ser templo do Espírito Santo. E as pessoas ficam mendigando o Evangelho porque não entende dessa forma. E não entende principalmente que a porta de entrada para o Evangelho é Cristo. E sendo uma alegoria para o tempo presente, é fácil de entender. Observe bem, o cordeiro que foi morto na Páscoa lá, na saída do povo de Israel do Egito, simbolizava o quê? Jesus morrendo na cruz. João fala, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A história onde Isaac seria sacrificado por Abraão, simbolizando o quê? Jesus Cristo. Quando você vê a história de Ruth e de Boaz, quem já leu sabe que Boaz, para casar com Ruth, ele faz o quê? Ele paga um dote. Boaz simbolizava Jesus, pagando na cruz o dote, para que eu e você fôssemos igreja, fôssemos casa dele, fôssemos reis e sacerdotes. Como que eu posso, irmãos, entenda como é importante entender tipologia, mas pela palavra. Sabendo que é uma alegoria, que é mais outra. Observe bem, quando Israel estava guerreando, e Israel começava a perder a guerra, eles perceberam que quando Moisés abriu os braços, Israel prevalecia. Então o que eles fizeram? Colocaram pedras e armaram um jeito para que os braços de Moisés ficassem o tempo todo abertos, para que Israel vencesse a guerra. Sabe? Moisés era um símbolo de Jesus, é um tipo de Jesus. Moisés jejuou 40 dias e 40 noites, não comeu e não bebeu. Jesus também jejuou. Então, quando Moisés abriu os braços, Israel prevalecia. Quando Cristo, ele abre os braços na cruz, toda a humanidade alcançou a libertação. O Evangelho é cristocêntrico. Agora, outro tipo de Jesus, Sansão. Outro tipo de Jesus, teríamos vários aqui, eu destaquei alguns, para que você tenha ideia, irmãos, de como é importante entender a Bíblia, como fala o nosso pastor Alan. A Bíblia explica a Bíblia. A lei é uma alegoria para o tempo presente. É como se se comparássemos com o quebra-cabeça, a graça o Novo Testamento é o gabarito e o Velho Testamento são as peças. Não adianta você ir ler o Velho Testamento se você não pegar a chave que está no Novo para entender o que está acontecendo lá. Sansão, quando ele já estava cego e o tempo estava cheio, Sansão, o que ele faz? Ele ora a Deus, se arrepende e fala, e pede para colocar uma mão dele em cada coluna daquele templo. Diz a Bíblia que quando Sansão ele derruba o templo com seus braços abertos, ele matou na sua morte mais inimigos de que em toda a sua existência na terra, em toda a sua vida. O que quer dizer isso, irmão? Quando Cristo abre os braços na cruz, ele conquistou algo que é muito maior do que a velha aliança, e nós temos que entender isso e viver isso para não ficarmos mendigando as bênçãos, ao invés de ficarmos indo atrás de sinais. Os sinais seguirão os que crerem. Isso é Bíblia, irmãos. Eu estou mostrando para você não o que eu penso, eu estou mostrando para você o que a Bíblia fala. Poderíamos dar alguns exemplos, mas irei dar apenas um exemplo do perigo. A maioria das seitas que acontecem, irmão, são porque não entendem o que a Bíblia fala dela mesmo. Comparar coisas espirituais com coisas espirituais, entendendo que o Velho Testamento é alegoria para o tempo presente, mas não é a imagem exata das coisas.
Tem pessoas que não comem carne de porco, já viu? Acha que é pecado. Vou dar só um exemplo. Então vamos entender, é pecado ou não? Na lei era pecado comer carne de porco. Mas por que era pecado? Que alegoria nos traz não comer carne de porco na lei? O que significa? Não, é fácil de entender. Irmãos, eu não consigo entender como alguém não consegue enxergar aquilo que está gritando. Vamos entender o que é comer carne de porco agora? Que claro, é óbvio que não é carne de porco de comer. É óbvio que. Quem não entende, a pessoa que acha que é pecado comer carne de porco, ele está pior do que Nicodemos. O que Jesus fala para Nicodemos? Necessário nascer de novo. Pô, tu és mestre em Israel, não sabe disso? Não, quando nós aceitamos Jesus, não é quando batiza não, tá? É quando você aceita Jesus, nasceu o embrião. Que a vida para Deus não começa na conceição, começa na fecundação. Por isso que é pecado o aborto. A vida para Deus começa no embrião. Nasceu. Aí o que vai acontecer com esse embrião? Tem que se alimentar. Comer. Aí você vai ver o quê? Paulo dizendo, olha, com leite eu vos criei. Porque ainda era meninos. Fala de alimentação. O que vai dizer mais? Você vai mais antes o quê? Pedro também dizendo, desejai afetuosamente o leite racional não falsificado, para que por ele vá crescendo. Fala de alimento. Jesus disse, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Então quando a Bíblia fala de comida para agora, na nova aliança, não está falando de camarão, de carne de porco, de lagosta, que realmente era proibido na lei. Está falando de que se alimenta a tua alma. Tem crente que não come lagosta, não come carne de porco porque é pecado, mas fica assistindo Big Brother, se alimentando a sua alma de coisas imundas. Irmãos, sobra dúvida do que é isso que está dizendo? Irmãos, eu não estou falando o que eu acho da Bíblia, é uma alegoria, amados. Então quando a Bíblia proibia o alimento, ele está falando de agora. Porque tem muito crente que, eu não consigo jejuar, mas ele não consegue perder um capítulo da novela. Ele está na igreja pensando, quem matou Miguel Fragonardi? Já passou essa, né? Isso é no tempo que eu ainda via. Irmãos, tem crente que tem pessoas que acham que é pecado comer camarão. Eu não como porque eu passo mal muito. Mas tem pessoas que acham que é pecado. Mas no entanto, ele não vai embora sem ouvir a fofoca do camarada lá do rádio. No entanto, ele fica a tarde toda vendo o Brasil, gente. Mas é pecado? Vai na Bíblia. Tapa os seus ouvidos para ouvir falar de sangue. Para que você vai ficar vendo na televisão o que o diabo está usando pessoas para fazer, o que o diabo está fazendo? Por que você não gasta tempo na palavra? Tu não já sabe que está desse jeito? E muita culpa, observa todos os jornalistas que trabalham com reporte policial. Olha como é que eles morrem. Marcelo Rezende foi de câncer. Da pena já arrancou tudo que tem dentro dele. Procura investigar. Isso é comprovado pela ciência, ciência, irmão. A Bíblia, o tempo todo, a ciência se ajoelha para a Bíblia, faz mal. Então, comer carne de porco, é isso que está falando. Mas as pessoas pegam no literal. Eu poderia dar outros exemplos, mas o foco não é esse. Em um momento oportuno, íamos falar de tantas loucuras que se olham lá no Velho Testamento e traz literalmente. E faz, porque a coisa vai ficar melhor ainda. Então, amados, agora, por que as pessoas preferem colocar, como se diz, objetos judaicos, né? Estrela de não sei o quê. Porque, infelizmente, irmãos, hoje em dia se prega o evangelho para incrédulo, que acha que é crente. Irmãos, tem 3 tipos de gente. Tem vários, mas basicamente entra na igreja o crente, o incrédulo e o místico. O místico, ele só crê se ele tocar. Então, eles precisam colocar alguma pessoa a tocar, porque senão ele não vai crer. Mas, lembra o que Jesus falou? Abre aí a sua Bíblia, isso vale a pena abrir. Lucas 17, versículo 20 e 21, diz assim, olha. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós.
E vamos lá, irmão, que lá o fogo está caindo. Vamos lá que o cara fala até o CPF. Jesus, se falar que Jesus está lá no interior da casa, não vá. A ovelha conhece a voz do pastor. Como, irmãos? É fácil de você ver quando alguém está falando pelo Espírito. Ele não vai exaltar o nome dele, nem a placa da igreja dele, e ele não vai sair de Cristo. Saiu de Cristo já era, irmão. Pode ir embora. Então, algumas pessoas colocam objetos judaicos ou luzes girando, sabe por quê? Porque ele tem que atrair os olhos. Tem gente que está pregando, a bateria toca para dar aquela... Não precisa disso, irmão. Elias viu Deus falar com ele numa brisa mansa. Uma brisa mansa. Então, o problema todo, e viu uma vez até um certo líder dizer, por que você dá tantos objetos ungidos na tua... é porque o povo vem de religiões afra, e lá tem sempre uma medalhinha. Então, irmãos, ele deu férias para o Espírito Santo, né? Que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu vou cantar um rock para ganhar roqueiro. Irmãos, se isso chantageia em você, você vai tocar uma valsa e o roqueiro vai se converter. Porque é ele que convence, irmão. Tu não precisa fazer nada. Ou você vai fazer que nem Abraão, que tentou ajudar Deus se deitando com a escrava. Percebe? Quando falta o Espírito Santo, irmãos, é que começa a vir essas coisas. E o judaísmo é algo tenebroso, que tem realmente impedido a presença do Espírito Santo e o mais, tirado das pessoas o entendimento. Outro motivo que as pessoas também preferem viver a lei, porque é mais fácil, irmãos. Em vez de ele dizer que vós sois geração eleita sacerdócio real, que todos são sacerdotes, ele fala que é só o pastor. Aí todo mundo tem que comer na mão dele. E percebe? É muito mais fácil você pregar a lei. Mas observemos agora, são muitas, mas algumas diferenças importantes sobre a velha aliança e a nova. E observe a supremacia da graça. Vamos lá. Na lei, a lei e os profetas duraram até João. Quando vem Jesus, olha o que acontece. Hebreus 7, 11 e 12. Hebreus 7, 11 e 12, por favor. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdócio se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? É uma pergunta. Aí ele diz, porque mudando-se o sacerdócio, faz-se necessariamente a mudança da lei. Mas como que isso muda a lei? É outro detalhe. A lei moral, ou a lei jurídica, como fala, mudou? Não matarás. O que muda? A lei cerimonial. Por quê? Porque na lei cerimonial, ele foi o sacerdote, ele foi o cordeiro. Ele cumpriu a lei assim. Agora, quando fala que ele muda a lei no sentido não de destruir, irmão, ele muda a lei para melhor. E como é que ele muda a lei? É só você observar o Sermão da Montanha. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5. Observe aqui se ele está ou não. Se você quer um nome que eu gosto de dar para o Sermão da Montanha, eu chamo o Sermão da Montanha de a Constituição da Nova Aliança. O Sermão da Montanha é a Constituição da Nova Aliança, a lei do Espírito, ou a graça, como queiram, ou a lei da fé, ou a lei da liberdade. Todos esses são nomes da Nova Aliança. Mateus, capítulo 5. Olha Jesus mudando a lei aqui, ó. Vamos não dar para ler tudo por causa da hora. Capítulo 5, versículo 18. Não. Capítulo 5, versículo 21. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar com seu irmão será réu de juízo. 27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já cometeu adultério. Quer mais? Ele mudando? 43. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos.
E bem dizer o que vos maldiz. Fazei bem o que vos rodeiam. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Irmão, ninguém pregou isso na lei. Alguém tem dúvida que Cristo aqui está mudando a lei? Não precisa nem ser inteligente para ver. Ele mudou tudo. Mas ele não mudou destruindo, não. Ele melhorou a lei, irmãos. Porque a nova aliança, irmão. Tirou o Fusca e entrou na Ferrari. Como é que pode, irmão? O marido vai comprar uma máquina de lavar. Sorteou, vai lá, compra aquela máquina de lavar, a melhor do mundo. Fica toda alegre. Minha esposa está toda feliz. Aí veio do trabalho, né? Aí chega em casa, encontra a irmã Mari lavando roupa naquele tanquinho velho. Que é isso, mulher? Não vai usar a máquina de lavar novo que eu comprei? É a mesma coisa, irmão. Quando a gente pega as coisas da lei e não quer viver a nova aliança, irmãos. É isso, é mais ou menos isso que acontece. Porque, irmãos, o nível é estratosférico. Lei, sangue de animal, graça, sangue de ser humano. Só que não foi um ser humano qualquer, foi o Filho de Deus, irmão. Olha o preço que foi pago. Olha o nível, irmão. Como é que pode alguém querer valorizar a lei, trazer coisa da lei de Moisés para o templo, achando que está fazendo? E quem não conhece acha que isso é bom, irmão. Mas isso é doutrina de demônios, e isto é a abominação. Eu vou fazer festa das cabanas lá, vou fazer festa das primícias. Que loucura é essa, irmão? Sabe? Isso é doutrina de demônio, irmão. Não existe festa de cabana e festa de primícia. Tudo foi cumprido por Cristo. Isso é loucura. E isto, acima de tudo, entristece o Espírito Santo. Esse é o motivo porque Deus tem se irado e tem se afastado de alguns lugares. Por quê? Imagina, irmãos, que o teu filho, para construir uma ponte, ele perde um braço. Ou melhor, ele perde as duas pernas e constrói aquela ponte. E um dia você chega naquele lugar, naquela cidade onde teu filho perdeu as duas pernas para construir a ponte. Vê alguém destruindo ela e fala: por que você está destruindo essa ponte aí? Não, eu acho mais legal que o pessoal dá a volta por lá, porque o povo fica andando nessa ponte aqui toda hora e está me incomodando. O que estão fazendo, irmão? A graça nos dá. O véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Não tem esse negócio, fica aqui embaixo que eu vou no monte. Não orar por você, não. Você tem autoridade para fazer isso. Precisamos entender quem somos no reino. Outra mudança. Tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne. Esse é bom de ler. Ezequiel 36, 26 e 27. Olha isso daqui, irmãos. Isso aqui é o que está lá em Efésios. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos os profetas vaticinaram a vinda de Cristo e vaticinaram a vinda da nova aliança. Olha isso daqui, irmão. Olha, isso aqui é um pudim de leite. Olha aqui, Ezequiel 36, 26 e 27. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos que observeis. Olha, irmãos, um novo espírito. Irmãos, você não vai ver ninguém no Velho Testamento dizendo de ser templo do Espírito Santo. Você não vai ver no Velho Testamento dizendo que Paulo falou: temos um tesouro em vaso de barro. Irmãos, no Velho Testamento ninguém era templo, irmãos. Dá para dimensionar a supremacia da nova aliança desta forma? Porém sobre vós um novo espírito. É o que ele disse. Eu vou, mas vos enviarei o Consolador. Pastor, mas por que não se podia receber o Espírito Santo no Velho Testamento? Não poderia ser templo? Porque havia uma cédula contrária a nós, que Jesus cravou na cruz. Pagou o preço. Como Boaz pagou o preço para se casar com Ruth. Jesus, o noivo da igreja, pagou o preço para se casar com a noiva.
Olha como isso é glorioso, irmão. Eu estou te mostrando a Bíblia. Eu não estou mostrando o que eu penso na Bíblia. Eu estou mostrando o que a Bíblia fala para nós sobre a nova aliança. Agora, observe a outra coisa. Falamos sobre mudança, falamos sobre o coração de carne, a igualdade. Antes de lermos igualdade, você pode ir abrindo aí Gálatas. Não sei se vai dar tempo de falar tudo hoje, se não der, na semana que vem termina, porque eu não vou correr com essa mensagem, porque eu sei que aqui tem criança de todas as idades, né, irmão? Aqui tem que estar no CA, aqui tem que estar no segundo grau, aqui tem que estar nos primeiros, eu tenho que ter paciência com aqueles que ainda estão engateando, não é verdade? É igual que está aqui na placa dos carros, né? Tenha paciência, né? Você já passou por isso, né? Nos carros de autoescola, né? Assim, é assim mesmo, né, irmão? Você imagina como era chato quando eu me converti, você ia até sair correndo. Gálatas 3, versículo 27 e 28. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se manifestar. Opa! A minha Bíblia colou aqui a página 3, 27 e 28. Eu ia ler essa parte mesmo, mas já passou. Diz assim, ó: porque todos quantos fostes batizados, porque todos que sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus, batizados em Cristo Jesus, já vão revestir dele. 28. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. O que quer dizer isso? Que na lei, irmãos, as mulheres não tinham valor. Como hoje, na Índia, as mulheres não têm valor. Então vamos entender se fosse a lei agora. Ó, os sacerdotes estariam aqui, não todos. Só o da tribo de Levi que estaria aqui dentro. Quem fosse lá fora. As mulheres não estariam aqui. Só os sacerdotes. E lá no primeiro tabernáculo, no primeiro, só o sumo sacerdote uma vez por ano. Oh, irmãos, como é que eu posso não entender isso, irmãos? Aí Jesus vem e morre e igualou todo mundo. Não tem raça, não tem se é homem, se é mulher, todos são iguais. Não tem nenhuma cultura onde a mulher seja mais valorizada do que no cristianismo. Pensa bem. Como é que eu vou querer um remendo velho que envelheceu se a graça é tão sublime? Se a graça é tão nobre, irmão? Não entra na minha cabeça alguém achar que vou trazer objetos do culto judaico e isso vai ser top. Que não vai. Não vai. Agora, observe mais. Temos acesso. Temos acesso. Isso está Efésios 2, 18, pertinho. Efésios 2, 18 diz: porque por ele temos acesso ao Pai em o mesmo Espírito. Temos acesso. Não é, se está com problema, eu vou lá subir um monte para pegar lá uma pedra lá, eu vou lá em Israel buscar uma água. Não, irmão, você tem acesso. Você tem acesso. Só que isso não é muito agradável, né? É bom que se eu te prender você na minha mão, ó, semana que vem você vem aqui, que eu vou trazer a caneta ungida. Fica mais legal para mim, né? Fica legal para mim eu dizer, olha, eu sou pastor, sou eu que sou sacerdote, tá? Você é plebeu, então a vida inteira você vai comer na minha mão. Só que aí de mim você fazer isso, que eu tenho pavor a horrível coisa é cair na mão de Deus vivo. Mas tem pessoas fazendo isso. Aprender as pessoas. E que pessoas que se encantam com o que vê, que tem pessoas que só acreditam que Deus está no lugar, se tiver língua estranha, se tiver revelação. Não que eu não creia nisso. Mas a maior evidência que Deus está no lugar é a palavra cristocêntrica, onde Jesus é respeitado como ele é. E segundo, irmão, se existe amor no coletivo. Não precisa de ter um milagre. Até porque ele falou que muitos irão ser enganados porque vão atrás de milagre, né? Que o diabo faria descer até fogo do céu. Imagina bem, para enganar os escolhidos. Agora observe o problema todo, irmãos. É como eu estava dizendo, o meu povo se perdeu porque lhe faltou conhecimento. As pessoas acham, erradamente, que a maior referência nossa é Moisés. Para a nossa vida agora. Não, é referência como alegoria. A nossa referência prática, irmãos,
Nós somos filhos de quem? De Abraão, pela fé. Não é isso que fala? Abraão é o nosso modelo. Então observe aqui, amados. Que Jesus disse para Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. Correto? Então quando Deus faz a promessa para Abraão, que ele olha para o céu e vê estrela, assim vai ser a tua descendência, está falando de nós. Está falando de nós. E vou mostrar para você aqui na palavra. Abra agora aqui Gálatas 3. Já estamos, né? Pertinho. Gálatas 3, versículos 8 e 9. Sabei... Vou tomar água enquanto vocês procuram. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Então, os que são da fé... Ora, pela Escritura previsto que Jesus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a quem? A Abraão. Irmão, o Evangelho foi anunciado primeiramente para Abraão. Mas tem mais. Fica aí, né, irmã Mari, que tem mais. Dizendo, todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Não é com o crente Moisés. Pastor, mas por que Abraão é a nossa referência? Simples. Irmãos, Abraão era... Quando Abraão estava na terra, a lei não tinha começado. A lei começa com quem? Com Moisés. Mas Abraão oferecia sacrifício. Pegou? Nós somos sacerdotes. Abraão era sacerdote. É gostoso, né? A palavra, não dá vontade de ficar o dia inteiro. Mas quer mais? Não havia uma lei para Abraão dizimar. Havia? Não. Por que ele dizimou? Porque Jesus diz assim, ó, quando você fizer tudo que você for mandado, você é o quê? Servo inútil. A proposta da igreja noiva não é fazer tudo mandado. É aquela mulher que fala, vou arrumar a casa assim para o meu marido gostar. Eu vou fazer aquela comida. Não é assim? Se o marido trata ela bem, é claro, né? Por isso é bom tratar a mulher bem. Funciona assim, irmão. Agora, então, quando alguém... Mas por que as pessoas preferem Moisés? Porque se você pregar dízimo em Abraão, tu sabe que não é obrigatório. Não é obrigatório. Aí ele quer pegar em Malaquias 3:10. Se você não dizimar, você está amaldiçoado. Aí sai barato. Aí sai fácil. Se não dizimar, tu é ladrão. Diz, irmão, é de cada um. Tu quer, tu faz. E outras coisas mais. É bênção, mas você jamais vai poder dizer que alguém é ladrão porque não dizima, porque não é isso que a Bíblia fala. Mas é muito mais confortável usar a lei, né? A lei, eu posso ser um pastor arrogante, que você tem que me engolir com casca e tudo, porque eu sou ungido. Mas na graça todos somos ungidos. Não é confortável para lideranças tiranas falarem dessa maneira. Mas é o que a Bíblia fala, meu irmão. Agora, você quer ver outra pedrada na vidraça? Olha o que vai dizer aqui, olha. Olha o que vai dizer agora no 17. Olha isso aqui. Mas digo isto, que tendo sido o testamento confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Explicando. Aqui está dizendo, irmãos, é só até o 17, tá? Para você poder entender, o 18 não vai falar nada sobre isso, não. Irmãos, não, sim, o 18 também, perdão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Quer dizer esse versículo aqui? A promessa que Deus fez, presta atenção nisso, que isso aqui é muita. A promessa que Deus faz para Abraão 430 anos antes, não foi invalidada pela lei. Pegou, irmão? A lei foi uma coisa transitória. A promessa foi feita a Abraão. E aí veio a lei para preparar o povo. Quando Cristo vem, quando vem você nos convertemos, nós somos benditos com o crente Abraão. Abraão é a nossa referência. Então, irmãos, esse negócio, para você ter uma noção, vou dar um feedback do problema que é. O crente que está na graça, na nova aliança, ele não peca. Não, eu vou fazer isso não, senão o pastor vai me colocar no banco. Eu nunca vi colocar no banco da Bíblia, mas deixa para lá isso.
E eu estou bebendo aqui, eu vou tomar uma cerveja aqui, não, que o pastor vai ver. Não. Ele não quer fazer nada, porque ele ama aquela presença. Ele está no trabalho, ele está, ai, que coisa gostosa, sentindo a presença de Deus. Aí ele, vou ligar a televisão, ele está sozinho no trabalho, não tem nada a fazer. Não, eu vou ficar sentindo a presença. Então ele fica preocupado no que ele não pode fazer, não com medo do pastor colocar ele no banco. Percebe? A diferença. Como é sublime a nova aliança. Quem ama a presença, irmãos, ele é quase igual àquela pessoa que é viciada em alguma coisa. Claro que é um comparativo muito feio, mas é dessa maneira. A graça é dessa maneira. Então, nós herdamos a promessa que foi feita a Abraão, que a posteridade deles é Cristo. A posteridade de Abraão é Cristo, e nós somos Cristo, irmão. Ele é a cabeça e nós o corpo, a igreja. Então, o que acontece, amados? Como entender, então, a nossa nova aliança? Isso se faz importante. A nova aliança é chamada Lei do Espírito, aí não dá para abrir mais, que o tempo estourou. Lei do Espírito está em Romanos 8, versículos 1 e 2. Porque a lei, não precisa abrir não, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Paulo fala em 1 Coríntios 9, 21, que ele fiz como que se tivesse a lei, não estando sem lei para com Deus. 1 Coríntios 9, 21. Paulo está dizendo que não estava sem lei. Por quê? Ele está falando sem a lei de Moisés. Mas tendo, que lei é essa? Então, Romanos 8, 1 e 2 fala a lei do Espírito. Uma dos nomes da nova aliança é lei do Espírito. A outra, Romanos 3, 27, chama de lei da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Somos salvos pela fé. Tiago 2,12 diz lei da liberdade, porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Liberdade para não pecar, não prisão. Aqui, se você é crente aqui, tu tem que usar essa roupa e aquela não. É a pessoa que vai se enchendo do Espírito Santo e ele vai querendo agradar o mestre. Será que essa roupa Jesus vai gostar? Será que essa palavra que eu vou falar, Jesus vai gostar? Porque ele ama a presença, ele anseia pela presença, ele busca a presença. É outro nível, irmãos, é outro nível. Não, o pastor fica andando atrás da pessoa que ela está errando, não. É a pessoa que sabe o valor da presença, experimenta isso e não quer mais perder. Às vezes eu tenho algumas dúvidas de pessoas que saem do Evangelho se sentiram o que eu sinto. Porque é impossível, irmãos, você trocar isso por outra coisa. Lei da liberdade, por isso está lá, os profetas vaticinaram, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Agora, o que somos na nova aliança? Para finalizar, somos templo, somos sacerdote, agora não dá mais para abrir, e somos rei, e somos ovelha. Vamos abrir rei, porque rei eu sei que vai botar, pastor, nós somos rei. Quando o baiano fala, ô meu rei, aí o baiano acertou. Se tiver algum baiano aí, abra Apocalipse 1,6. Tem muita coisa que muito crente não sabe, irmão. Apocalipse 1, 6. 1, 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todo sempre. Amém. Nós somos reis e sacerdotes. Mas tu quer mais? Eu vou fazer você alegrar mais. Não dá o glória ainda não. Abra agora aí. No livro de Romanos, versículo 5, capítulo 5, versículo 17, que eu tenho certeza que você vai dar um glória. Romanos, capítulo 5, versículo 17. Olha só que coisa linda, irmão. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, por Jesus Cristo. Já viu em alguma parte do mundo alguém reinar sem ser rei? Pastor, mas o que quer dizer isso? Quer dizer, irmãos, que você pode ser um faxineiro lá onde você trabalha, o faxineiro mais
do mais ralé onde você trabalha. Se você, além de faxineiro, você for sacerdote, você for templo, você for ovelha e for rei, o dono da empresa vai lá pedir oração para você, vai lá pedir conselho a você. Sabe por quê? Porque você reina em vida, e a paz que você transpira toca o coração das pessoas. Elas não conseguem suportar de ver tanta paz que existe em você. É isso. Você domina, o dono da empresa vai pedir conselho a você, porque vem em você um espírito de sabedoria e de revelação. Percebe? Fala a verdade, irmãos. Tem como a gente querer trocar a velha aliança pela nova, diante de tantas as coisas? Para terminar, nós somos ovelhas. E por que eu termino assim, irmãos? Porque às vezes a gente prega, né, que quando jejuamos e oramos, que é o tripé, orar e jejuar, ele era a palavra, é o tripé. Por que é o tripé? Porque desses três chegam aos outros. Nosso sacerdócio influi evangelizar, nosso sacerdócio influi amar, perdoar, o nosso sacerdócio influi uma série de outras coisas. Mas se a base não estiver pronta, a gente vai estar lá pregando ou cantando. Louvar também é exercer o sacerdócio, mas não como sacerdote, apenas como artista. Aí é uma coisa que está fadada ao fracasso. Mas por que nós dizemos que quando nós oramos e jejuamos, e eu termino essa minha fala, nós estamos fazendo uma ministração e não um sacrifício? Se está escrito em Pedro que nós temos que oferecer sacrifícios espirituais. Está escrito em Romanos 12, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Então entenda a alegoria. Lembra? A alegoria para o tempo presente. Jesus foi a ovelha e foi o sacerdote, correto? O cordeiro e o sacerdote. Paulo disse, sejam meus imitadores, começou de Cristo. Então, enquanto Jesus, ele estava sendo morto, ele era o sacrifício. Quando ele morre, ele com seu sangue compra povos e nações de línguas e penetra até o interior do véu. Então, quando você se propõe, eu vou orar, eu vou evangelizar, aí é um sacrifício. Por que é um sacrifício? Porque você sacrifica um tempo do seu lazer para orar, para jejuar ou para ler a Bíblia. Aí você é ovelha. Mas quando você começa a evangelizar, ou você começa a jejuar, ou você começa a orar, aí você é sacerdote. Pegou ou não? Por quê? Sacrifício é enquanto você não começa a orar. Eu vou orar. Você não está sentindo nada, né? Aí é sacrifício. Aí você deixou de, às vezes, e eu ia ali tomar um açaí, não, mas agora eu vou orar. Sacrificou o açaí, de repente chega lá, está fechado, você vai orar. Aí quando você começa a orar, aí você começa a sentir aquela coisa gostosa, o reino dos céus aqui na terra, a glória de Deus. Você consegue chamar isso de sacrifício? Não. Aí você está ministrando, aí é algo gostoso. É por isso que ele falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está no céu. E a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. É isso que é o Evangelho. Vós sois geração eleita, sacerdócio santo, para anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas só seremos verdadeiramente pessoas para anunciar o Evangelho se entendermos o nosso sacerdócio e termos cuidado com esse espírito do anticristo que paira sobre a terra, judaizando as pessoas, querendo trocar a tua Ferrari por um Fusca. Amém? Glória a Deus.